Aprenda a se agradar, dizendo não para as pessoas sem ser indelicado e não cair na solidão curtindo a sua solitude. Existem pessoas que caem nesse vício de solitude, porque a solitude, de uma certa forma, quando ela é bem vivida, ela, de certa forma, é viciante, porque você se sente tão bem, muitas das vezes, estando com a sua própria companhia, que você começa a querer fazer todas as coisas sozinha. Começa a ter essa prática de estar sempre curtindo a própria companhia, tanto que acaba sendo muito perigoso também. Você acaba curtindo tanto sua própria companhia que você acaba colocando todos como vilão, e quando você menos espera, você está se colocando no lugar de vítima. Vamos falar nesse vídeo sobre isso. Eu dei uma pesquisada no YouTube e eu vejo muitas pessoas falando sobre a solitude. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, em os cuidados que a gente deve ter em não confundir a sua solitude com a solidão, né? Que é um caminho muito perigoso. E aí eu fui pesquisar qual é a diferença de solitude e qual é a diferença de solidão. Pesquisando no próprio Google, no ChatGPT. No ChatGPT você vai procurar, você vai encontrar várias formas diferentes, mas que no fim acaba sendo a mesma coisa. A interpretação é a mesma. Então, a solidão, né? Ela vem muito no sentido negativo, né? Você não se sente bem com a solidão. A solidão, ela não te traz bem-estar. E quando você vive muito nesse ciclo de solidão, você adoece, muitas das vezes, você se sente desprezado, né? Você se sente menos do que as pessoas, você fica para baixo. É um sentimento negativo a solidão. Já, por outro lado, a solitude, ela é muito positiva no sentido de que você se sente bem com a sua própria companhia, você se sente bem fazendo as suas coisas sozinho. Muitas das vezes você não precisa da opinião dos outros, nem da aprovação dos outros para o que você vai fazer, né? E isso é muito positivo, isso é muito legal quando a gente aprende a ter conhecimento de si próprio, quando você começa a aprender mais sobre você, sobre o que você gosta, sobre o que você deseja para você, para sua vida, o que você aceita, o que é aceitável, o que não é, né, com relação às atitudes das outras pessoas, né? Você aprende a valorizar a sua solitude. Uma pessoa que não sabe fazer nada sozinho, que tudo precisa da aprovação dos outros, né? Ela, muitas das vezes, ela não sabe valorizar a sua própria opinião. Ela precisa da opinião alheia para poder se sentir validado, né? E isso não é saudável, né? Mas quando você tem uma solitude saudável e você sabe apreciar a sua própria companhia, a sua própria opinião, muitas das vezes, é muito bom, é muito gostoso você se olhar e ver e gostar do que você vê, né? Você se olhar e gostar do que você se tornou. Isso é saudável, né? O que a gente não pode deixar acontecer é você cair nessa de ser sempre solitário, estar sempre sozinho, fazendo tudo sozinho. E muitas das vezes quando as pessoas te perguntam: nossa, mas você tá sempre sozinho, você dá essa desculpa de que você gosta de ser sozinho e que você você tem solitude com você mesmo e que a sua solitude é saudável. Nem sempre você ser sozinho o tempo todo significa que você curte a sua própria companhia. Muitas das vezes você se pega se isolando dos outros e sem sentido,
Por exemplo, se você se isola de pessoas que são pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal, né? Pessoas que, quando você tá com elas, você não se sente bem, é uma coisa. Porque você tá fazendo escolhas, né? Todo mundo é livre nas suas escolhas, todo mundo é livre para fazer o que quer e para estar com quem bem entende, né? Mas quando você começa a achar que todo mundo é chato, que você é melhor do que todos, que você prefere estar sempre sozinho, fazendo suas coisas sozinho, porque você se acha melhor do que todo mundo, que ninguém presta, você começa a colocar todo mundo nesse pacote de que todo mundo é vilão, todo mundo é aproveitador, que as pessoas só te procura quando precisa, né? Então você começa a colocar isso para todo mundo que tá no seu convívio. Quando você menos espera, você se colocou isolando das pessoas. E muitas das vezes ainda fala assim: ah, eu me sinto sozinho porque ninguém gosta de mim, ou porque as pessoas não me chamam mais. Porque quando você começa a rejeitar tudo e todos, as pessoas também afastam de você. Você também não vai mais receber convites, você não vai mais receber amigos novos, você deixa, né, de muitas das vezes ter contato com amigos que às vezes você até gostava. Você gostava de estar com eles. Só que como você foi ficando sempre nessa de solitude, 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 você foi deixando as pessoas de lado. E aí não vale você falar que você se sente sozinho e se colocar nesse papel de vítima, se vitimizando e colocando todos como vilão, como pessoas que não gostam da sua companhia, quando na verdade foi você mesmo que afastou todo mundo. Então devemos ter cuidado, né, com isso. Então é um recado que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, né? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu já convivi com pessoas no meu meio mesmo, no meu ciclo familiar, né? Com pessoas que era muito querida por tudo, por todos, e de repente essa pessoa foi se colocando, foi se isolando de todo mundo, porque começou a achar que todo mundo era interesseiro, ou que todo mundo só procurava essa pessoa por benefício próprio. E aí começou a colocar todo mundo de lado, começou a deixar todo mundo de lado, e depois ainda teve a coragem de falar que ela se sente sozinha. E a pessoa se sente sozinha porque ela mesma se colocou nessa situação. Ela mesma foi se isolando, né? Então, não vale. Isso eu acho que é uma coisa injusta com as pessoas e injusto com você. É lógico que também, muitas das vezes, a gente está rodeado de pessoas vazias. Você está num lugar com um monte de gente feliz, festejando muitas das vezes. Só que são pessoas vazias, né? E você se sente sozinha ao mesmo tempo, mesmo estando rodeado de pessoas. Então, isso também não é legal, não é saudável, isso também não... É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas, né? E se cercar de pessoas que sejam de um convívio saudável, que você possa ter um convívio saudável com essas pessoas. Então, à medida que você vai se conhecendo, você vai fazendo escolhas melhores, sem cair na arrogância, na prepotência, de achar que só porque você está se conhecendo melhor, você está tendo uma abrangência no seu autoconhecimento, que você vai sair invalidando todo mundo, que ninguém mais serve para você. Não precisa fazer isso, né? Deixa que essas coisas, elas acontecem naturalmente. Quando a gente evolui mentalmente, espiritualmente, o nosso autoconhecimento, ele fica evidente, automaticamente pessoas que eram vazias, pessoas sem sentido,
na sua vida, a vida mesmo se encarrega de ir tirando elas, sabe? Quantas amizades você já teve que hoje você nunca mais falou, você não tem mais esse contato, né? Porque a gente, como eu já ouvi falar, nós vibramos frequências, né? E quando a gente está numa frequência vibracional igual a do outro, ali cabe essas duas pessoas no mesmo ambiente. Mas quando a frequência já não bate, tem um desequilíbrio, automaticamente você repele essa pessoa. Essa pessoa, ela quando é imperceptível, mas quando você vai ver, já foi. Essa pessoa já se afastou. Ou você já se afastou dessa pessoa. Não precisou falar nada, não precisou você forçar um afastamento. Você não precisa disso, não precisa ser forçado. As coisas acontecem automaticamente, a vida se encarrega de colocar cada coisa no seu lugar. Então, vamos tomar cuidado com a arrogância, com a prepotência, de achar que porque você está mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua mentalidade está diferente, que você vai sair por aí banindo todas as amizades e colocando todo mundo como vilão. E você ficar no papel de vítima quando você menos esperar. Porque isso não acontece assim de repente, mas quando você menos espera, você tá curtindo tanto a solitude que ela se tornou uma solidão, né? Cuidado para que a solidão não se torne que a solitude não se torne a solidão, né? Então é isso, o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pequeno vídeo, uma breve reflexão, né? Eu me pego sempre pensando nisso, porque eu já vivi muitas experiências desagradáveis com pessoas que se afastam e depois se colocam no lugar de vítima, de que ninguém gosta delas, mas na verdade foi ela que se colocou nesse lugar sozinha. Então, o recado do vídeo de hoje, essa reflexão, que seja uma reflexão válida para todos nós. Não importa o momento da vida que você esteja, pare e pense nisso, tá bom, pessoal? É isso aí, muito obrigada e até o próximo vídeo. Curta, inscreva aqui no canal para que eu possa conseguir trazer mais esses conteúdos e a gente crescendo aqui no nosso autoconhecimento, na nossa maneira de pensar. Aqui eu só compartilho aquilo que eu penso, aquilo que eu ando aprendendo com as lições que a vida tem me dado. É isso aí, até mais e um beijo, até a próxima.